Olá pessoal, nesta aula vamos aprender sobre como criar uma interface para descrever um tipo de função. Como a gente já viu anteriormente, podemos criar interfaces para poder definir propriedades de um objeto. Também podemos definir uma interface para descrever a entrada e saída de uma função. Por exemplo, normalmente quando a gente usa funções anônimas, por exemplo, funções que a gente passa como argumento para outras funções, callbacks, essas coisas, nós podemos atribuir um tipo a essa função baseado na interface e assim o TypeScript vai reclamar se você programar de uma maneira que não obedeça essa interface, que não obedece a interface. Vamos supor aqui eu estou no playground, tem uma variável chamada computar que eu vou usar para armazenar uma função anônima. Essa função está definida aqui. Vamos focar nas linhas 3 a 6, do lado esquerdo aqui. Então, temos aqui computar igual a entrada da função, dois parâmetros ABC e mensagem, e o corpo da função faz alguma coisa. Eu vou ter esses 3 pontos para dizer que vai alguma coisa que vai ter aí, que a gente vai focar só no conceito e não no conteúdo que a função vai fazer. E no final retorna um valor booleano true. Então, como a gente está fazendo TypeScript, vamos praticar aqui e adicionar os tipos nessa declaração aqui. Então, vamos começar na função aqui. Então, o primeiro argumento da função precisa de um tipo, né? Se você não pôr nenhum argumento, ele vai ter implicitamente o tipo n. N não é muito bom ter n. Tome cuidado quando você tem n, a gente sempre quer evitar ter n. Então, sempre vamos definir os tipos aqui. O tipo do primeiro parâmetro vai ser do tipo número, tá? ABC vai ser um número. Number. Então, 2 pontos, number. Mensagem vai ser um string. Então, esse segundo parâmetro vai ser o tipo, 2 pontos, string. Tá? Então, essa é a assinatura da entrada. Agora, da saída aqui vai ser um booleano. Então, aqui, depois dos parênteses, fecha parênteses, 2 pontos, booleano, tá? Vai dizer que essa função retorna um valor do tipo booleano, isto é, true ou false. Tá certo? Então, legal. Agora, vamos supor que mais adiante tem uma função chamada fazer alguma coisa que leva como argumento esse parâmetro chamado função de computar, que na verdade vai ser a função que a gente vai chamar aqui, nesse caso vai ser essa função do computar. Na linha 19 vamos chamar fazer alguma coisa, essa função com parâmetro. O argumento será a função anônima computar, que será chamada aqui dentro da função fazer alguma coisa, e vai passar como argumento 2, 3, 4, 5, 6, e mensagem vai ser minha mensagem, e vai retornar true como resultado aqui. E vai fazer alguma coisa que a gente vai, que omite aqui, tá? Agora, seria legal fazer alguma coisa, temos que definir o tipo, né, desse parâmetro chamado função de computar. Mas qual é o tipo desse cara aqui? Bem, a gente aprendeu que a gente pode definir tipo number, tipo string, mas quando tem uma função, e aí, o que acontece? Então, a gente pode definir uma interface para descrever a assinatura da função computar, e vamos usar esse tipo, esse novo tipo, nova interface aqui, dos 2 pontos depois de função de computar. Vamos aqui em cima, lá em cima depois, na nova linha 1, vou dizer interface, tá? Aí a gente pode dizer qualquer nome para essa função, sei lá, pode ser função de computar, como nome da interface. Agora, para descrever, você descreve aqui a entrada e a saída da função. Então, abre os parênteses, qual vai ser a entrada? Pode ser o ABC aqui, do tipo number, vírgula, a segunda vai ser mensagem do tipo string, e depois, 2 pontos, qual é o valor de saída, boolean. Termina aqui, tá? Com os 2 pontos e vírgula. Então, estamos descrevendo aqui essa interface função de computar, que tem uma assinatura de função aqui. Nós podemos usar esse tipo aqui, função de computar, aqui na linha 15. Agora, função de computar vai ser aqui que tipo? Não é number, não é string, então é do tipo função de computar.
Dessa maneira, nós estamos dizendo TypeScript, ei TypeScript, checa aí se estiver chamando fazer alguma coisa com função que não obedeça essa função de computar, então o negócio está errado. Vou te mostrar aqui quando vai dar erro. Por exemplo, computar aqui, definição, linha 7 a 10. Se eu remover o primeiro parâmetro e só definir o computar com um parâmetro, vamos ver o que dá aqui. Linha 23 já está dando erro. Está dizendo que o argumento de tipo a função aqui, né, com um parâmetro mensagem, retorno booleano, não pode ser atribuído ao parâmetro do tipo função de computar. Por quê? Porque mensagem e ABC são incompatíveis, né? O tipo number não pode ser atribuído ao tipo string. Por quê? Porque eu mudei a definição de computar e o primeiro argumento é mensagem. Mas a interface diz que o primeiro tem que ser um ABC do tipo number. O que mais importa aqui, na verdade, é o tipo. O nome nem importa muito, que você pode até dizer o nome diferente aqui, que vai dar na mesma. O que importa é o tipo. O tipo aqui está errado. O tipo tem que ser number e eu tenho uma string. Então, está errado. Então, eu vou reverter aí, tá? Então é isso. Criamos uma interface para descrever a função e podemos, como a função é passada como argumento a outra função, quando a gente for descrever o tipo dessa função, argumento aqui de função, vai ser função computar. Como eu já tinha dito agora há pouco, o nome aqui não importa muito quando você definir a função para passar aqui. O que importa para a interface, para obedecer a interface, é os tipos de cada parâmetro que tem que ser o mesmo. Por exemplo, se eu sei que eu defini ABC e mensagem como os parâmetros, nome dos parâmetros na linha 2, mas nem precisa ser o mesmo, pode ser DEF e MSG. Aí dá a mesma coisa, não vai reclamar. Por quê? Porque os tipos são os mesmos, então TypeScript não se importa se você tem um nome diferente. Agora o tipo tem que ser o mesmo. Tá bom? Agora, só para terminar aqui, só mais umas coisas para a gente falar de para encurtar as suas definições. Nós aprendemos aqui que podemos atribuir aqui os tipos de cada parâmetro nessa função. Agora, se você pegar o computar aqui na linha 5, olha, e você definir o computar como tipo função de computar explicitamente, nem precisa até digitar os tipos do df aqui, nem do msg, tá? Nem precisa até digitar o tipo de retorno aqui, porque o TypeScript ele vai saber, né? Ele vai deduzir que você está se referindo df ao tipo number e o msg é o tipo string, é uma função que retorna o booleano. Por quê? Primeiro você definiu a variável com a interface função de computar. Com isso o TypeScript vai saber, tá certo, essa função aqui anônima tem que obedecer a essa interface aqui função de computar. Então, por isso, o def deve ser um number. E o msg ele vai deduzir que vai ser um string. Tá? Então, você pode aumentar aqui. Mas tome cuidado com você fazer isso, porque se você fizer isso sem entender que realmente a gente tem isso, e porque a gente fez a linha 5 aqui, definiu a variável do tipo função de computar dessa maneira aqui. Então, eu recomendo você não fazer isso no começo, fazer tudo digitado explicitamente, e depois que você se acostumar com isso, você pode tirar e omitir as coisas e deixar o TypeScript deduzir. Vai virar normalmente o JavaScript normal, mas depende de você. Tá bom? Então por essa aula é só e até a próxima. Tchau.